Amados irmãos, Pai do Senhor, aqui é o pastor Adélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão e do Caxias, da Congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo e da Congregação Nova Campinas no Duque de Caxias, para ministrar mais um vídeo aqui com a aula da Escola Bíblica Dominical desse nosso terceiro trimestre do ano 2021, lições bíblicas de adulto da CPAD. E hoje a lição número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Então vamos aqui a lição textual. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias, capítulo 6, versículo 1. Verdade prática. Deus sempre adverte seu povo sobre o perigo da idolatria e suas terríveis consequências. Temos a leitura bíblica diária, esperamos que os irmãos tenham feito em suas próprias casas, e vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Reis 17, 1 ao 14, também o versículo 17 ao 20 e o versículo 29. No ano 12º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fez-os habitar em Hala, em Abó, junto ao rio Gozã e na cidade dos Medos. E sucedeu assim que, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, nos costumes dos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e eles ficaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Levantaram estátuas e imagens no bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis essas coisas. O Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvido, antes endureceram a seu serviço, como a serviço de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e as suas filhas, e deram-se as adivinhações, e criam auguros, e venderam-se para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e tirou diante de sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram no estatuto que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, os oprimiu e deu na mão dos despojadores, até que os tirou diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas altas que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. O autor da lição tem como objetivo geral, quando nós terminarmos aqui o estudo, de compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. E os objetivos específicos de cada ponto: o número 1 é destacar a injustiça cometida por Israel, 2, exaltar a existência de Israel no pecado da idolatria, e 3, salientar o sincretismo em Samaria.
interagindo com o professor, também tem alguma coisa importante para nós antes de entrar na introdução. Deus sempre abominou o sincretismo religioso. Essa vai ser uma das partes importantes que nós vamos estudar nessa lição. No meio de seu povo, porque nele a verdade de Deus se mistura com a mentira da idolatria. No sincretismo, parte das crenças e dos rituais de religiões distintas são combinadas em uma só prática. Escreva no... vou parar por aqui apenas para essa parte, por exemplo. Vamos então à introdução da lição. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado de Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos. Em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus, a nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. O que a gente tem aprendido até aqui, né? Fazendo uma rápida recapitulação com os irmãos aqui das lições que estudamos. Nós estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade na nação, as correções e o ensinamento de vida no período dos reis de Israel. Estamos estudando o livro de Reis, ou os livros de Reis. Começamos na lição 1 com a ascensão de Salomão e a construção do templo. Davi teve vários filhos, mas o escolhido de Deus, né, para que reinasse foi Salomão. Salomão fez um ótimo reino, como nós estudamos, maravilhoso, muita prosperidade de Israel no seu tempo, mas ele casou com mulheres que não eram hebreias, judias, mulheres que acabaram levando ele para a idolatria ao final da sua vida. E por causa disso o Senhor resolveu dividir o reino. Reino dividido, Jeroboão, a segunda lição que estudamos. Jeroboão foi um jovem valoroso que trabalhou para Salomão, mas ele recebeu uma profecia que ele ia reinar sobre 10 tribos, fugiu da presença de Salomão, e depois da morte de Salomão ele volta, as 10 tribos o colocam à frente para pedir a Roboão para que diminuísse o julgo, né, de impostos, de trabalho. Mas Roboão não atende, briga com eles, aceita um conselho de jovens e acaba 10 tribos se separando e transformando-se num reino de Israel, que foi praticamente o que mais estudamos nesse trimestre. Não, reino de Israel, ou do norte, e reino do sul, Judá. O reino do sul, ou Judá, os descendentes de Davi, mas o do norte começou com Jeroboão e foi o que nós mais estudamos. Aí vem, dá um pulozinho, né? Jeroboão, no final, por causa dos seus erros, ele colocou 2 bezerros, e isso aqui vai estar constante, muito importante na lição de hoje, nas duas partes mais distantes, né, nos 2 pontos mais distantes de Israel, e disse: aí são os vossos deuses que tirou do Egito. Então aquele povo passou a adorar uma imagem como se fosse o Deus verdadeiro. É idolatria, Deus não aceita. O mesmo profeta que profetizou que ele ia reinar, profetizou que o seu filho ia morrer e que ele também ia perder o reino. Depois entrou Baás, então nós estudamos uma série de situações, depois começou algumas conspirações, até que Onri, pai de Acabe, começou a reinar e começou a fazer acordo com nações ao redor. Praticamente introduziu com esses acordos o culto sincrético, né, como isso aqui é o sincretismo religioso, de certa forma, que vamos estudar aqui. Acabe, o profeta Elias, foi a lição número 3, nós vemos que Acabe, filho de Onri, casa com Jezabel, e Jezabel era uma princesa dos Sidônios, uma princesa que adorava Baal, cultual, e ela trouxe o culto para Israel. Aí nós vemos, primeiro, por causa desse pecado, Deus dando, e hoje não vamos falar muito sobre isso, a oportunidade que Deus dá. Deus dando a oportunidade, mandando uma seca de 3 anos e 6 meses. Elias profetizou isso. E depois fazendo com que chovesse de novo. O povo não se arrependeu, continuou cultuando Baal.
Aí entramos na lição 4, Elias e os profetas de Azerá e Baal, quando Elias então desafia esses profetas no Monte Carmelo, e aí o Senhor responde com fogo, depois os profetas são mortos, Elias é ameaçado de morte, pede a sua própria morte fugindo de Jezabel, o Senhor manda ele até o monte do Senhor, e lá o Senhor fala com ele, e manda ele voltar e profetizar. Aí pulamos para o reinado de Acasias, filho de Acabe, um reinado pequeno, 2 anos, com muitos erros, e com muitas coisas erradas, ainda na idolatria, ainda cultuando a Baal, ainda sob a influência de Jezabel. Aí vemos a lição 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Aí nós vemos o passado do seu cajado. Lá atrás o Senhor tinha dito a Elias, lá no monte, que ele ungiria Eliseu, profeta, seu sucessor, Azael, rei da Síria, e Jeú, rei sobre Israel, no lugar dos descendentes de Acabe. Elias nunca fez isso. Elias somente Eliseu, que ele se colocou como seu sucessor. Um jovem mandado por Eliseu, unge Jeú como rei de Israel, e Eliseu unge Azael, rei da Síria. E aí Elias é arrebatado, levado no redemoinho. Eliseu começa o seu reinado. Aí vamos ter o ministério de Eliseu e Naamã curado de lepra. São 2 lições sobre Eliseu. A primeira falando de 3 milagres que ele operou, que é salvando 3 reis, né? Quando as águas vieram, eles puderam beber água e depois mataram os seus inimigos, com a multiplicação do azeite na viúva e com a morte na panela, em que ele pôde tirar aquela morte. E depois uma só sobre Naamã, uma lição maravilhosa, onde vimos a operação de Deus, o milagre de Deus, e por final a punição dada a Geazi porque cobiçou. E na lição passada nós vimos o reinado de Joás, e aí nós voltamos para o sul e vimos que Josafá, que foi um grande rei, mas quando ele acabou permitindo que o seu filho casasse com uma filha de Acabe. E aí isso trouxe também para ajudar problemas. Essa mulher chamada Atália, ela, quando a morte do seu neto, porque o seu marido já tinha morrido, seu neto estava reinando, ela mata todos os outros parentes e só sobra Joás. E ela reina por 6 anos, usurpando o trono da casa de Davi. Mas Joiada levanta Joás e coloca ele como rei com 7 anos de idade. Ele vai muito bem quando Joiada está vivo, mas quando Joiada morre, ele passa a cultuar novamente Baal. E nós vimos aqui na introdução essa questão, vimos até alguma coisa, e vimos aqui na leitura bíblica, aqui nós estamos falando sobre o cativeiro de Israel, mas no versículo 19 da nossa leitura bíblica em classe, assim: até Judá não guardou o mandamento do Senhor seu Deus, antes andaram no estatuto que fizeram Israel. E hoje nós vamos entrar no cativeiro. Pastor, o cativeiro logo depois da morte do filho de Acabe? Não, Jeroboão reinou, e a dinastia de Jeroboão, ou seja, ele e seus filhos reinando, sua parentela, foi a mais duradoura, mas ele também, como todos os outros reis de Israel, não tirou os bezerros. Ele tirou o culto a Baal, ele matou os sacerdotes de Baal, os adoradores de Baal, extirpou esse culto naquele primeiro momento, mas ele não tirou esse culto aos bezerros, que continuou. E ali por diante, depois houve um reina, outro toma, outro usurpa, até o profeta Osés fala muito sobre isso no seu livro. Foi o último profeta que profetizou ali diretamente antes do cativeiro de Israel, e profetizou sobre bastante tempo. Nós vemos até que a nossa leitura textual é um profeta, é uma palavra de Osés: vinde e tornemos para o Senhor, ele despedaçou, nos sarará, faz a ferida, ligará. Uma chamada ao arrependimento, mas infelizmente não houve, e aí culminou com o cativeiro. Então vamos aqui: Samaria é cercada
pelo rei da Síria. Israel, sob o reinado de Jeroboão II, aí já foi lá na frente, né? Depois um dos últimos descendentes de Jeú. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquista de territórios perdidos para a Síria, e durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte o profeta Amós e Osés, esses resultados foram alcançados através da corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Então, o primeiro mandamento diz que você não pode fazer imagem de escultura. Pastor, a gente pode adorar a Deus, olhar para uma imagem e ver Deus nessa imagem? Não, meu amado irmão. Nosso Deus é aquele que você não pode ver com seus olhos carnais, você não pode tocar com as suas mãos, mas você pode realmente senti-lo com o seu agir, a sua presença na sua vida. Infelizmente, Israel colocou os 2 bezerros, continuou cultuando esses 2 bezerros e foi por diante. Prosperou? Prosperou. Deus abençoou? Abençoou. Aquele povo foi adiante. E aí alguém vai falar, pastor, então prosperidade material é sinônimo de consagração a Deus? Hoje muita gente pensa assim, se o fulano está prosperando, é porque Deus está aprovando a vida dele e ele está com a vida consagrada. Se fulano está passando dificuldade, é porque tem alguma coisa errada na vida dele e aí ele precisa consertar para que Deus possa fazê-lo prosperar. Aí nós vamos ver os homens de Deus morrendo, nós vamos ver os homens de Deus passando dificuldade, nós vamos ver o homem de Deus sendo perseguido, como até hoje é. Hoje, por exemplo, do século XXI. Hoje, os cristãos que não conseguiram sair do Afeganistão, você acha o que está acontecendo lá no Afeganistão? Eles estão vivendo em prosperidade material, muitas riquezas? Não, eles estão sendo perseguidos pelo Talibã e muitos até já foram mortos. Essa é a realidade. Quer servir a Deus? Quer fazer a sua vontade? Às vezes você vai passar, e muitas vezes, vamos dizer assim, porque já o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, vai passar por aflições. Então, o reino estava próspero, mas aqui que ele diz, resultado alcançado através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. É mistura de culto. A gente falou lá na introdução e foi falado, né? Começou lá meio que com honra e depois Acabe, principalmente quando introduziu Jezabel, e no reino de Judá também aconteceu isso alguns momentos e posteriormente. Depois nós vamos falar alguma coisa sobre também, rapidamente, sobre o cativeiro de Judá. A traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e sitiou por 3 anos. A partir daí já não teria mais chance de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Oséias subiu ao trono, estava ali reinando em Samaria, e por causa de todos esses pecados, ele acabou virando vassalo do rei da Síria. A Síria estava começando a ser um império. Se a gente for estudar um pouco mais adiante, nós vamos ver que, na verdade, houveram 4 grandes impérios, que podemos dizer mundiais: Babilônia, Medo-Persas, gregos e, por final, o romano, o maior de todos, que alcança até o tempo de Cristo. Babilônia com Nabucodonosor e alguns de seus descendentes, depois Medo-Persa com Ciro, Dário e outros. Os gregos, especialmente com Alexandre o Grande, não está citado na Bíblia por nome, mas temos a história para contar, e depois os romanos, um período um pouco antes de Cristo, e depois de Cristo, durante muito tempo, até que o Império Romano foi destruído, muito tempo depois de Cristo. A Síria foi um grande reino antes, e ali ele estava começando a se fortalecer. Tinha como seu inimigo o Egito. O Egito também era uma nação forte, e Oséias começou muito bem. Como Oséias não tinha condições de simplesmente guerrear e para não ser tomado pela Síria, para não ir para cativeiro, o que ele fez? Nessa prosperidade anterior de Jeroboão, de outros reis, que já estava com alguma situação financeira um pouco mais tranquila, ele pegou e pagava tributos. O rei da Síria falou, para não te tomar, você tem que pagar.
E ele foi pagando, e o rei da Síria deixou ele tranquilo, em paz. Somente chegou um ponto que ele resolveu parar de pagar esses tributos, pensando que o Egito o poderia defender. Nós vamos ver em várias profecias de vários profetas sobre essa questão toda, verdadeiramente, que principalmente Oséias, Amós também profetizou. Amós era um profeta de Judá que profetizou em Israel. E esses reis não ouviram, esses reis não aceitaram. E ele então fez essa questão. O que aconteceu com o rei da Síria? O rei da Síria prendeu Oséias e sitiou durante 3 anos a Samaria, a Israel, e agora só restava o cativeiro. Era uma questão de tempo até que o rei da Síria conseguisse, e depois de 3 anos ele conseguiu e levou aquele povo cativo para a Síria. Vamos ver aqui a advertência dos profetas, que é a terceira subdivisão do ponto 1. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados. Às vezes tem umas palavras difíceis, mas é normal. Se o autor fosse colocar uma palavra grande, às vezes uma definição grande, né? O que é expoliar, pastor? É tirar de outrem com artimanha a propriedade de alguma coisa. Então eles foram expoliados. Alguém com uma artimanha tirou a propriedade dos pequenos proprietários. Então, poucas pessoas com muitos bens e poucas pessoas passando a ter necessidade. Expoliado pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e cegos desses usurpadores. Quanto mais você tira, quanto mais o povo fica pobre, mais o que tem dinheiro vai dominar sobre ele. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os próprios eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Amós 5, 6 a 9. Vamos ler aqui o profeta, é bom até para a gente ter aquela... lidar bem com os profetas menores. Às vezes a gente lê os profetas menores e não consegue entender muito bem. Então no capítulo, até virei a página errada aqui, Amós 5, 6 a 9 diz: buscar o Senhor e viver, para que não se lance na casa de José como um fogo e consuma. Não haja em Betel quem o apague. Vós converteis o juiz em Alóina e deitais por terra a justiça. Procurai que faz o 7 estrelas e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Essa foi uma das advertências de Oséias, de Amós. E Oséias também advertiu eles. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências, o arrependimento e apelos à misericórdia e o amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Nós estudamos na primeira, na segunda lição, na terceira, um texto de Isaías que fala: o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando contra a vontade de Deus, declarada em sua palavra. O sincretismo começou como, pastor? Começou com os bezerros que Jeroboão colocou, isso nunca foi tirado. Então o que levou esse povo ao cativeiro? Não vamos ver aí durante a lição. Esse sincretismo que Deus não aceita que adore-se a ele, a outro Deus, a outro objeto, a outra coisa. Eu não posso adorar a Deus e adorar a mim mesmo, minha personalidade. Nós vimos aí Robão, ele falou na lição. Robão parece que ele se adorava a si mesmo, a sua personalidade, como ele era. Ele era o principal. Não podemos dividir a glória do Senhor com ninguém. Além disso, nós vimos nesse ponto aqui outro motivo: expoliar os pobres, deixar os pobres em situação ruim, injustiça social. A lei proibia isso de todas as formas. A lei proibia isto.
por causa desse sincretismo, eles começaram a andar nos costumes do povo, fazer as mesmas coisas que aquele povo fazia. Se a gente pegar aqui o texto da lição, aqui, porém não deram ouvidos, você falou sobre os profetas que você mandou, endureceram a serviço como a serviço de seus pais que não creram no Senhor seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, deram-se adivinhações, criaram agouro, venderam-se para fazer o que era mal. Uma série de lista de coisas que eles fizeram. A diferença deles para outras nações, que outras nações não conheciam o Deus vivo e verdadeiro. Quando alguém dessas nações chegava a conhecer, como Ruth conheceu através de Noemi e sua família, se converteu ao Deus vivo e verdadeiro. Naamã, quando foi curado da lepra por Eliseu, ele viu que o Deus de Eliseu, o Deus de Israel, era o Deus verdadeiro. Ele não somente foi curado, mas se converteu. Mas Israel não, Israel conhecia. O reino do norte, o reino do sul, qualquer um sabia que quem abriu o mar vermelho foi o Senhor, quem abriu o Jordão para ele passar por ele, fez todos os milagres. Foi o Senhor que fez. Então, meus amados irmãos, esse povo caiu no cativeiro porque eles desobedeceram a Deus. Eles não fizeram um verdadeiro culto. E essa é uma advertência para nós. O objetivo geral da lição diz compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. Já falamos em lição passada, um abismo chama outro abismo, isso a palavra de Deus diz. Então, não podemos dar brecha para que o diabo entre e nos leve a fazer coisas que desagradam a Deus e nos afastar de Deus. Como não sabe, são sempre 2 vídeos, né? Esse é o primeiro vídeo, estudamos a introdução e o ponto 1. Agora, no segundo vídeo, vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão desta lição de número 10.